Cristina Lac Samek, 2 de agosto de 1933. Meu pai tinha certa cultura, era engenheiro formado, então ele pela leitura já conhecia muita coisa. Então o sonho dele era vir ao Brasil, conhecer a região aqui e voltar para a Polônia. A intenção dele era voltar para a Polônia. Mas estourou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, então ele já estava praticamente sem dinheiro e nem condições de pensar em voltar para a Polônia. Então arrendou uma propriedade de gado estabulado e certas agriculturas, talvez. Veio um ciclone, arrancou pinheiros com raiz e tudo. Chegou a jogar na estrebaria, matou gado. Aí meu pai se desgostou muito, voltou para Marechal Malé e agora não sei se ele comprou ou arrendou um moinho, porque tinha que ter um ganho, né, para sustentar. Já tinha, na época já estávamos com o Jorge, a Irena, eu, a Helena e Wanda também. E os últimos 2, que é a Evelina e o Polan, nasceram aqui em Foz já. Eu estava completando 6 anos. Eu lembro até hoje, porque viemos de carroção, com 2 carroças, daquelas com toldo, né, grande, com colchões embaixo, e as crianças, a mãe e o pai, e outra carroça com as demais mudanças, vamos dizer assim. Na Argentina, na época, só tinha comércio. Eram lojas e mais lojas de comestíveis, de manufaturados também, massa de tomate, azeite, tudo que é tipo de alimento tinha no Porto Aguirre. E tinham as lojas boas, bem sortidas. E alimento não tinha. Eles não tinham ovos, eles não tinham leite, eles não tinham galinha, frango, essa coisa toda, hortigranjeiros também, né? Era só comércio, era uma cidadezinha de comércio. Então o que nós fazíamos em casa? A gente cultivava tudo isso, horta, tudo que se cultivava na horta, tudo que se produzia do leite, de vez em quando matava carneiro, e tudo era levado para o Porto Aguirre. Lá a gente já tinha a sua freguesia. O meu pai cultivava bastante banana. Daí começou a cultivar mais, era bananas, fornecia para a cidade, para o batalhão, para as quitandas, que já tinha essas, como é que chama? Mercado, né? Tinha mercado. Então tínhamos estufa de banana, ele levava semi-amadurecida um pouco e com isso ele pagava os nossos estudos. A gente vinha de férias, entrava na enxada, entrava na foice, em tudo, até as fronteiras da estrada, aquela margem da propriedade até a estrada de Portoneira, que todos os proprietários tinham que roçar suas frentes das propriedades. Então o que nós fazíamos? A gente tinha vergonha porque o pessoal passava, mexia, às vezes conosco, sabiam que eram moças, né? Aí nós se vestíamos, às vezes, com roupa do meu irmão, do meu pai, e trabalhávamos mais de costa, assim para, sabe como é que é? Mocinhas de 15, 14, mais anos, menos anos. E era assim, era trabalhar na lavoura, na enxada. Eu fui para Irati, porque o pai tinha uma senhora conhecida, que era, por sinal, Patrícia. Então, o que os pais sempre preferiam? É alojar os filhos num ambiente assim, que fosse, digamos, da mesma origem e que pudesse entregar os filhos naquela residência tranquilo, porque sabia que éramos
cuidadas, né? Não, era uma senhora Uma polonesa senhora que polonesa ficou que- viúva. E era conhecida da família. E ela ela dava alimentos e também tinha 2 ou 3 quartos que alugava para pessoas, para funcionário de banco, para que tinha, não sei quem mais que era. Então os meus pais ficavam tranquilos. A gente ajudava para essa senhora, o pai pagava para ela adiantado, ela fazia um preço mais acessível. Eu sempre tinha vontade de ser dentista, imagine. Fuçava na boca das minhas irmãs que eu queria ser dentista. Mas nesse meio inteirinho, quando fiz o ginásio, que naquela época a gente não se formava de ginásio com 15, 14 anos, era 16, 17 anos, né? Porque fazia o primário, depois tinha que fazer, parece até um vestibular, o exame de admissão que chamava. Então as pessoas entravam assim com 15 anos no ginásio, e depois o ginásio era 4 anos. Então saiu. Com 19? Eu saí com 17 anos e meio. Colegial. Daí eu pensei, meu Deus do céu, eu estudar mais, talvez 5 anos, dar despesa para os meus pais para ser dentista, é muito sacrifício para eles. E tinha esse João Samek, que era meu marido, ele era Que ainda gerente, era conhecido, muito conhecido, porque eles eram da mesma nacionalidade, né, os pais dele. Poloneses. Vieram para cá depois de um ano. Quando nós viemos, eles vieram para Foz também. Então, onde nós parávamos para pousar, para fazer descanso para os animais, eles também faziam o mesmo programa. E às vezes se deparavam com um rio muito cheio, tinham que aguardar até que as águas baixassem para passar pelo valo, porque não tinha ponte. Então era assim, onde nós paramos, os pais do meu marido também pararam. Então o pessoal falava, olha, há um ano atrás passou uma família com 5 filhos, um casal muito simpático, polonês, não sei o quê. Então quando vieram os pais do João, eles nos procuraram, a cidade era pequenina, Foz do Iguaçu era. A mãe do meu marido e a minha mãe eram mais do que irmãs. Imagine, perderam todos os parentes na Polônia, no tempo da guerra. E eles também vieram, só eles e os 2 filhos, né? Eles eram 4 em 4? Em 4, 2 meninos. E sempre foram muito amicíssimos. A minha mãe era Mas se conheceram em Foz? Em Foz. Ela, inclusive, do meu último irmão, quem era parteira era a dona Josefina, que era a mãe do meu marido. Quando eu estava estudando. 6 anos, 7 anos. Quando eu estava fazendo o ginásio, que inclusive as pessoas de Foz do Iguaçu tinham essa vantagem que quando o avião do batalhão trazia víveres para o batalhão, trazia soldados, e voltava às vezes vazio, e não pode viajar vazio. O avião tem que ter sempre um tipo de peso, né? Então as pessoas corriam lá para ver se conseguiam passagem nesse transporte aéreo. Chamava-se transporte aéreo militar. Era só bancos assim de ferro dos lados, né? Para carregar mercadorias e esses passageiros, soldados. Então, a gente muitas vezes, por intermédio também do João, que na época era senhor, eu tratava ele de senhor, porque ele era gerente da Paner, era uma companhia internacional de aviação, Paner. É a primeira companhia de aviação que fazia voo, e lá que a gente sempre encontrava com meu colega, vamos dizer, não era nem namorado, nem marido, nada. Eu era estudante e ele exercendo a função de ser gerente da Paner. Depois, quando não sei que militar que tomou posse no governo aqui do Brasil, eles não gostavam, os militares não gostavam da Paner porque ela absolvia muitos voos que a Varig fazia. E a Varig era dos gaúchos, né? Então eles começaram a
limitar as linhas para Paner e tornou-se difícil para Paner, porque imagine ter todo equipamento e não ter voos. Aí eles indenizaram todos os funcionários que tinham e acabaram com só ficou o aeroporto. E nesse meio inteirinho, quando eu era já talvez no 3º ano de ginásio, esse João Samek, que era gerente da Paner, ele sempre facilitava muito, porque estava sempre em contato com militares e para arranjar essas passagens de avião também para Curitiba, nesse avião do batalhão, que era Forças Aéreas. E ele começou a se encantar, já era noivo, inclusive, na época. Depois que não estava mais gostando muito da noiva, eu sei que eu voltei a fazer o ginásio, ainda para terminar o ginásio. Ele me escreveu uma carta. Mandou para Irati? Mandou para Irati, escrita em polonês, porque ele lia bastante leituras em polonês. E a senhora lá ficou encantada, disse: meu Deus do céu, que rapaz digno de ser teu marido, Cristina. Olha como ele escreveu a carta linda. Escreveu dizendo que eles, por ser a família, porque ele era também dessa família que vieram os dois, e nos procuraram, sempre fomos amigos, mas dessa vez eu quero me declarar que não sou amigos, mas eu quero revelar que estou interessada em você, já não sou mais noivo de Suzete, já desmanchei o noivado com ela. Quando eu voltei para o colégio para terminar o ginásio, eu já voltei com aliança, né? Aí o diretor do colégio dizia assim: bem, a Cristina, se ela for bem no português ou na interpretação, não sei o quê, tudo bem, porque ela já vai casar, mas vocês todos aí estudem. Ele dizia assim para ela. Em dezembro, nós casamos dia 5 de fevereiro. E você lembra o ano do casamento? Sim. O ano só? O ano 1951, na igreja São João Batista. Como meus pais não tinham possibilidade de fazer festa, alguma coisa, então só almoço para os padrinhos e para os pais do meu noivo, que era a família também, minha família e dele, que eram só os dois velhos e os 2 filhos, né? Almoçamos e depois do almoço nós seguimos a pousadas de navio, pego aqui no Porto Aguirre, e chegamos a pousadas no dia seguinte de manhã. Para Lua de Mel. Para Lua de Mel. E de lá pegamos o avião Hidro, que descia em Posadas, e fomos até Buenos Aires. O que tinha de brasileiros na época, mais brasileiros do que próprios argentinos. Você ia numa confeitaria, eram brasileiros. Ia num teatro, eram brasileiros. Ia numa loja, eram brasileiros, assim, tudo, né? Lá nós levamos um tanto de dinheiro para ficar uns 15 dias, não mais. Ficamos 20 e poucos dias e o dinheiro não acabava. Porque não fomos se envolver de fazer compra, não. Só para aproveitar e passear. E daí voltamos de trem aqui por Assunção, por Encarnação, né? Eu já não podia mais querer estudar, porque não queria dar mais despesa para os pais, e sabia que estava entrando numa família boa, né?